Tá me ouvindo? Boa tarde, professor. Tudo jóia, viu? Tranquilo, né? Tô escutando sim. Beleza. Eu vou projetar o slide, tu me diz se tá ok, viu? Já tô vendo ele aqui, viu? Só colocar em Já? tela cheia. Tá bom. Agora ok, né? Perfeito, viu? Tá Tudo bom. certo. Eu não consigo ver o que os meninos escrevem. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Beleza. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá, né? Todo mundo me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre o movimento harmônico simples que a gente já tinha combinado de falar um pouco sobre ele hoje, né? Alguém me dá um retorno, se eu posso começar? Tudo Algum ok, viu, aluno? professor? Fica à Os vontade. alunos, O estão pessoal me... tá calado hoje, né? Ninguém tá falando nada, né? Aí eu acho que... Mas eu vou começar. Já é. Tá bom. Beleza. Então, gente, ó, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai começar a ver a questão do MHS, tá? E eu resolvi, né, dividir essa parte do movimento harmônico simples pelo menos em dois momentos. Vou tentar fazer isso, tá? Os momentos em que a gente precisa conceituar o que vem a ser o movimento harmônico, né? E aí eu vou me prender ao estudo do pêndulo simples, tá? E se ainda der tempo hoje, eu falo sobre o sistema massa-mola, tá? Tudo dentro do estudo cinemático, já caindo um pouquinho para o estudo dinâmico, como eu vou fazer aqui no final dos slides, tá? Depois, a gente faz um outro estudo do movimento periódico, que é o sistema massa-mola, que é esse sistema que está aqui nesse desenho para vocês, tá? E aí, com o sistema massa-mola, a gente faz um estudo cinemático também, faz um estudo dinâmico, que aí fica melhor, tá? Aí depois eu venho com aquela parte das equações, a equação da posição, a equação da velocidade, a equação da aceleração do próprio MHS, tá bom? Fica mais fácil da gente compreender, porque se eu chegar logo aqui e mostrar as equações, aí enrola um pouco, tá? Então, por questão de didática, eu costumo dividir o MHS, né, nesses dois tempos. O sistema massa-mola e o pêndulo, tá? Porque aí fica tranquilo para a gente compreender, tá? Quando eu for para explicar as equações de posição, velocidade e aceleração, eu estudo as energias também que tem, aí eu uso o MCU, tá? Porque fica mais fácil da gente compreender lá com os conceitos de movimento circular. Tá bem? Beleza. Então, vamos lá. Eu acho que você já tem exercício sobre isso, né? Então, nós vamos começar. Bom, primeiramente, é interessante que a gente saiba o que vem a ser um movimento periódico. Tá? O que é que vem a ser um movimento periódico? Então, o que é que a gente começa? Porque o MHS, tá? Ele é um movimento periódico, mas ele tem uma particularidade a mais do que ser periódico. Tá? Então, se você imaginar, né, como está na animação, uma pessoa aí num balanço, um movimento para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, você vai acabar percebendo que existem pelo menos duas forças agindo sobre o corpo. A bailarina, a mulher, a trapezista, a pessoa que está lá nesse balanço, tem duas forças que estão agindo sobre ela tranquilo. Tá?
Nós temos a força-peso, que está aí no o vetorzinho verdinho, força-peso vertical para baixo, né? Nós temos também a força normal, que é uma força de contato entre ela e o balanço. E também nós temos as forças de tração, que são as forças das cordas do balanço, tá? Que estão agindo sobre elas aqui. Quando ela está nessa primeira posição, que é chamada posição de repouso, né? Quando ela está nessa posição de repouso, sem apoio para pé, tá? A gente já percebe que as forças se equilibram. Tá? As forças elas vão se equilibrar. Eu tanto tem a força peso para baixo, como tem as forças para cima, a força de tração, e aí ela acaba não entrando em movimento. Bom, mas a animação mostra que ela sozinha, ela consegue provocar um movimento de balanço nela, sem ação de força externa, sem ação de outra pessoa chegar e agir sobre ela. Tá? Não precisa uma pessoa empurrar ela. Então, quando uma pessoa chegar nela e essa pessoa empurrar ela, logicamente vai provocar um impulso e ela vai começar com esse movimento de vai e vem. Mas nesse caso, desculpa, ela sozinha, ela pode provocar o balanço dela. Tá? Mas aí, nesse caso, para ela provocar o movimento de vai e vem dela, ela vai ter que deslocar o centro de massa dela. Então, se ela faz um deslocamento de centro de massa dela, isso significa dizer, né, que fazendo o deslocamento do centro de massa, fazendo um deslocamento de centro de massa, a força-peso começa a sofrer deslocamento e aí não está mais na horizontal, né? Que o movimento o corpo vai se mexer, e aí, nesse caso, ela provoca um torque. Tá? Ela vai provocar um torque. Quando ela provoca um torque, ela faz com que o corpo da pessoa execute um movimento. Tá? Então, nesse caso, mesmo sobre a ação de forças, aonde essas forças, a força-peso dela, essa força não seja uma força externa, ela consegue provocar rotação nela. Tá? Então, aí eu peguei 3 situações, a situação do lado esquerdo, direito e a situação central. Tá? Então, a gente já sabe que aí, quando ela passa pelo ponto, quando ela já está no movimento ascendente, né? Quando ela passa por esse ponto mais baixo, ela possui uma velocidade máxima, né? Porque ela vai zerando essa velocidade, né? Quando chega nos extremos, ela para voltar. Então, se ela para voltar, a velocidade dela vai ser 0, né? E, nesse caso, quando ela passa pelo ponto mais baixo, né? No caso do movimento, ela começa a sofrer uma desaceleração até chegar no ponto mais alto. Novamente, ela vem em movimento acelerado. Quando ela passa no ponto mais baixo, ela começa a sofrer uma desaceleração para ela parar lá em cima. Tá? Então, tudo isso é provocado pela componente X da força-peso. Tá? Porque aí, nesse caso, você vai imaginar os eixos, né? Eixo X, eixo Y no sistema. E eixo X, eixo Y, a força-peso vai ficar fora. Quando você fizer a decomposição do PY aqui, vai se equilibrar com a força de tração das cordas. Eu vou mostrar isso mais na frente. E o PX vai ser a força responsável dela para frente. Tá? Por isso que no movimento de balanço dela, ela sempre trabalha com o centro de massa dela, jogando o corpo para frente, jogando o corpo para trás. Tá? A gente sabe disso. Né? A natureza nos explica fazer isso. Ok? Você está andando de bike, né? Para você mudar a posição da bicicleta, basta que você desloque o seu centro de massa. Você desloca o seu centro de massa para cá, automaticamente a bicicleta vem para cá. Né? A gente percebe isso quando a gente leva uma pessoa na garupa e a gente vai e a pessoa na garupa começa a jogar o corpo dela para um lado. A pessoa quer que você entre tal esquerda ou direita, a pessoa começa a jogar o corpo dela para o lado. Quando a pessoa começa a jogar o corpo dela para o lado, não tem como. Tá? Você tem que jogar o seu para o outro lado para poder equilibrar, porque ela está deslocando o centro de massa do conjunto e fazendo o desloque do centro de massa do conjunto provoca essa tendência do corpo para cá, porque eu estou alterando a posição da força-peso, tá? O vetor força-peso. Tudo bem? É só essa explicação inicial para a gente entender o porquê desses movimentos que a gente tem aí. Ok? Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem é que os movimentos que vão aparecer para nós,
né? Os movimentos que vão aparecer para nós, que são esses movimentos que vão ser chamados de periódicos, tá? Eles têm duas características interessantes. A primeira característica é essa daqui. Quando você imagina um corpo numa posição, e aqui é como se fosse uma trajetória mesmo, aqui eu tenho a origem da trajetória, tá? Aqui eu tenho uma posição que a gente chama de A, e vocês já sabem que esse A é justamente pelo fato de ser uma amplitude, tá? Então, a mesma posição em relação a essa minha trajetória no eixo positivo, a mesma posição no eixo negativo, tá? Então, quando eu solto esse corpo, e esse corpo fica no movimento de vai e vem para lá e para cá, você acaba percebendo que é como se fosse a sombra da trapezista, da animação passada. É como se ela tivesse no movimento de vai e vem, para um lado e para o outro, tá? E eu conseguisse colocar uma luz em cima. Quando eu coloco uma luz em cima, que eu olho para baixo, eu vejo a posição dela como se fosse a sombra dela, justamente desse jeito, tá? Então, com essa ideia da independência dos movimentos, que na verdade quem trouxe isso para nós foi Galileu, né? Quando a gente olha a independência dos movimentos, a gente acaba percebendo, tá? Que fica tranquilo a gente estudar o movimento harmônico, tá? Mas a gente tem que saber que esse movimento, ele é um movimento oscilatório. Então, se você está olhando essa caixinha para lá e para cá, já está dando agonia, né? Você já percebe que esse movimento, ele é um movimento de ida e de volta, é um movimento que vai e vem, certo? Tudo isso em relação a um ponto de equilíbrio. Isso está acontecendo devido a um ponto de equilíbrio, que é a origem da trajetória. Então, se você olhar a menina lá se balançando, tem um ponto de equilíbrio, que é aquele ponto que eu disse para vocês que ela estava parada. Quando ela começa a fazer o movimento de vai e de vem, ela começa a ir para um lado e para o outro, ela começa a andar num movimento de ida e de volta que é simétrico em relação a uma posição de equilíbrio. E se esse ponto ele é simétrico em relação a uma posição de equilíbrio, a gente diz que esse movimento é oscilatório. Tá? Então, para a física, os movimentos que são chamados de movimento oscilatório são esses movimentos. Tá? É a mesma coisa que vocês vão ver lá no sistema massa-mola. Eu tenho a mola, eu coloco um corpo. Aí o corpo vai e distende a mola. Tudo bem. Aí se eu chegar nesse corpo, aí ele para. Aí se eu chegar nesse corpo e puxar ele, ele fica no movimento de vai e vem, para cima e para baixo. Mas em relação a uma posição de equilíbrio. Ele fica subindo e descendo. Tá certo? Então é por isso que a gente diz que ele é um movimento oscilatório. Mas fique esperto. Para ser um movimento oscilatório, ele tem que ter essa característica. Ele, não basta ele simplesmente ir e voltar. Além disso ser simétrico, isso tem que ser em relação a um ponto de equilíbrio. Tá? Tem que ter um ponto em que o corpo estava equilibrado ou vai se equilibrar. Beleza? Além disso, a gente percebe que esse movimento ele é um movimento que a gente classifica como periódico. Por quê? Porque se ele é um movimento oscilatório, aonde a distância que ele anda para o lado de cá é igual à distância que ele anda para o outro lado, tá? E se esse movimento ele é de ida e de volta em relação a essa posição de equilíbrio, significa dizer que os intervalos de tempos realizados pelo corpo eles são iguais. Tá? Significa dizer que o tempo que ele demora de ir da posição de equilíbrio, que eu estou chamando de 0 até A, é o tempo que ele leva para ir da posição de equilíbrio 0 até chegar a menos A. Porque isso é simétrico. Logicamente, o tempo que ele leva para chegar de A até 0 é o mesmo tempo que ele leva de menos A a 0. Que a gente vai chamar esse A e menos A de extremos. São os extremos dos movimentos. Tá? Então, a física classifica esses movimentos como movimentos periódicos. Tá? Que é o caso do MCU. Tá? A gente viu lá no MCU a periodicidade do movimento. Tá? Aqui vai ser do mesmo jeito. Certo? Bom, então o que é que vem a ser o movimento harmônico? O movimento harmônico, na verdade, ele é um movimento que ele é, ao mesmo tempo, oscilatório e periódico. Na verdade, o movimento que é as duas coisas juntas. Quando ele for oscilatório, ou seja, quando ele tiver um movimento de ida e de volta, quando ele tiver no movimento se repetindo
em uma posição central, em um ponto de equilíbrio. E isso acontecer em intervalos de tempos iguais, ou seja, quando ele for periódico, é porque ele é chamado de MHS. Tá? Então, para a física, a gente classifica esse movimento, que a gente chama de MHS, tá? Porque ele é oscilatório e ele é periódico ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos lá. Por que que a gente chama ele de simples? Por que que ele é chamado de movimento harmônico simples? Ele é chamado de movimento simples, ele é simples porque a gente despreza as forças dissipativas. Nesse caso, o atrito, a resistência do ar, nesse movimento de vai e de vem, a gente despreza ele. Tá? Mas existem casos, né, dependendo do vestibular, dependendo das questões, em que a gente leva em consideração isso. Porque a gente sabe que, na verdade, não é assim que acontece. Tá? Se você pegar um balanço que está lá soltinho, não precisa ninguém estar sentado nesse balanço. Tá? E você pegar no balanço e puxar ele para uma posição, ele fica oscilando, mas depois de um tempo, ele para. Ora, se ele para, é porque ele está dissipando energia. Então, se ele dissipa energia, é porque tem resistência, porque tem atrito. Tá? Então, aí, nesse caso, os movimentos vão ser chamados de movimentos harmônicos amortecidos. O corpo está sofrendo a ação de uma força que está tirando energia desse corpo. Tá? Que a maioria dos vestibulares, geralmente a gente estuda isso a nível AFA, a nível ITA, né? Ou então nas engenharias mesmo. Mas aqui, para nós, ele é simples porque a gente tira essas forças dissipativas. Tá? E por que ele é chamado de harmônico? Ele vai ser chamado de harmônico porque ele vai ser descrito pelas leis harmônicas. E quais são as leis harmônicas da matemática? O seno e o cosseno. Tá? Ele vai ser escrito através de uma função, representação de uma função seno e de uma função cosseno. Até porque é periódico. Tá certo? Então, essa vai ser a grande jogada do MHS. Tá? Dito isso, a gente acaba lembrando que o movimento harmônico simples, já como ele é periódico, né, a gente precisa lembrar o que é que venceu o período. Tá? Então, o período, a gente aprende lá no MCU, que o período é o tempo necessário para um corpo exercer uma oscilação. O que é, Jarinha, essa oscilação? A oscilação é o movimento de ida e de volta. Tá? Isso é que a gente chama de oscilação. Tá? Lá no MCU, a gente classificava esse período como tempo necessário para que o corpo dê uma volta completa. Por quê? Porque lá no MCU, a trajetória é uma circunferência. Então, ele vai dar uma volta em torno da circunferência. Então, nada melhor do que você dizer isso. Que lá no MCU, o período é o tempo necessário para ele dar uma volta completa. Aqui, para nós, como ele não vai dar volta, ele vai fazer, o quê? Ele vai fazer uma oscilação, ele vai para lá e vai para cá. O período vai ser o tempo necessário para ele fazer essa oscilação. Tá? Então, se ele está na posição esquerda, o tempo vai ser necessário para ele passar pela origem, ir lá no outro extremo, no extremo direito, passar pela origem novamente e chegar no extremo esquerdo novamente. Tá? Em termos matemáticos, né, para ficar mais fácil, a gente diz que o período ele equivale a 4 amplitudes. Ele equivale a 4 amplitudes. Tá? Então, naquele desenho que eu mostrei para vocês, em que o corpo vai para um lado e o corpo vai para o outro, para lá e para cá, quando eu botei na posição central 0, eu já deixei claro que a posição do lado de cá eu chamei de menos A, porque a gente chama isso de menos a amplitude, por exemplo, menos 10 centímetros, e no outro lado eu coloquei mais A, por exemplo, mais 10 centímetros. Tá? Então, o que é que venceu o período? O período vai ser o tempo para ele fazer 4 amplitudes. Vai ser o tempo para ele sair de menos 10 ele ir e voltar para menos 10. Tá? Então, nesse caso, menos 10, onde ele está, para a central, dá uma amplitude. O ponto de equilíbrio para a direita dá 2 amplitudes. A volta dá a terceira, quando chegar novamente dá a quarta. Tá? Então, a dica que a gente dá, que no MHS, o
período sempre equivale a 4 vezes a amplitude. Isso é até fácil a gente ver também no gráfico. Muita gente tem dificuldade lá no gráfico de ver as amplitudes, de ver o período, ver as amplitudes, mas não ver os períodos. Então, a lógica é você pensar que o período ele vale 4 vezes a amplitude. Tá? Então, no MHS, a gente costuma ouvir o corpo executa, sei lá, 30 voltas em 1 minuto. Né? E aí, nesse caso, são 30 voltas em 1 minuto. Como esse período ele tem que ser medido em segundos, porque a gente está tratando do sistema internacional, né? Como ele vai ser... Esse tempo está relacionado através de segundos, né? Tem gente que gosta de fórmula, né? E aí a gente acaba colocando que, para calcular o período, basta que você pegue o intervalo de tempo e dividir pelo número de oscilações. Tá? Então, se você pegar o tempo que ele fez e quantas oscilações ele fez, você acaba tendo o período. Tá? Mas pela lógica é muito fácil. Período nada mais é do que o tempo necessário para fazer uma oscilação. Tá bom? E com isso, fazendo uma regrinha de 3, besta, básica, você consegue descobrir outras coisas. Tá bom? Bom, já que a gente fala em período e a gente está sempre já imaginando o MCU, tá? É comum a gente também falar em frequência. Tá? Que lá, para nós, a frequência, lá no MCU, seria quantas voltas o corpo realiza no intervalo de tempo. Isso seria para nós a frequência. Tá? Por isso que lá aparecia a frequência de RPM, ou seja, de rotações por minuto. Significa que ele dava não sei quantas rotações em 1 minuto. Né? Na verdade, para nós, como o movimento é harmônico e simples, a gente está começando o estudo do movimento pendular, e como nós estamos falando de oscilações, as oscilações aqui elas estão relacionadas com o vai e vem do corpo. Então, a frequência é quantas oscilações o corpo vai dar na unidade de tempo. Tá? Então, quem gosta de fórmula matemática também, a gente diz que a frequência é o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Teoricamente, se você olhar, você acaba descobrindo que a frequência e o período, do jeito que é lá no MCU, eles são grandezas inversamente proporcionais. Porque o período é o tempo para ele dar uma volta. E a frequência é quantas voltas ele dá no tempo. Tá? Aqui para nós, o período é quanto tempo ele faz uma oscilação. E aqui para nós, a frequência é quantas oscilações ele faz no intervalo de tempo. Tá? Então, do mesmo jeito que o tempo era medido em segundos, lá no sistema internacional, para nós, esse tempo aqui também é medido em segundos, ou seja, o período é medido em segundos. E a gente sabe que a unidade de oscilações segundas, ou voltas por segundos, né, a gente chama essa medida de Hertz, tá? Em homenagem ao físico lá. E aí a gente acaba descobrindo que o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Né? Até teoricamente a gente percebe isso. Tá? Até aí tudo bem? Esses são os conceitos iniciais para a gente avançar no MHS. Tá? Então, eu classifiquei para vocês o que é um MHS. Né? Diz que para ser um MHS, o movimento tem que ser periódico e oscilatório. Tá? E trouxe as duas grandezas, acho que as duas grandezas mais importantes que a gente tem de movimentos periódicos, que é a frequência e o período. Tá bom? Agora nós vamos para o pêndulo mesmo, que já é o movimento que vai e vem dessa menina aqui. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai classificar como pêndulo simples? Tá? O pêndulo, que a gente chama de pêndulo simples, nada mais é do que um corpo que tem uma certa massa, tá? Uma massa que a gente chama de massa oscilatória ou massa oscilante, tanto faz, pode ser qualquer coisa, que você amarre um cordão, um barbante, um arame, algo do tipo, e você faça esse corpo descrever o mesmo movimento que a menina estava descrevendo, o movimento de vai e vem. Tá?
Quando a gente faz isso, logicamente, a gente percebe, tá, que se a gente pegar a sombra, aquela ideia de sombra que eu disse embaixo para vocês, nós vamos ter a posição que ela está parada lá no balanço, e aí é uma posição de equilíbrio, tá? A gente vai ver o ponto máximo que ela chega lá na outra, num dos extremos, no extremo direito, por exemplo. Você acaba chamando esse ponto máximo, essa distância máxima de amplitude, né? Mais, porque aqui é o equilíbrio, e o outro ponto para cá, menos. Então, se a gente imaginar esse corpo se mexendo para lá e para cá, você imaginar a sombra embaixo, fica do jeito da caixinha. Tá? E aí, o que é que você vai perceber? O que você vai perceber? Que como isso, olha para a animação agora, como isso é uma corda, um cordão, algo do tipo, ele sempre vai ter, na posição de equilíbrio dele, ele não vai ter formação de ângulo nenhum. Quando ele começa a se deslocar para um canto, e quando ele começa a se deslocar para o outro, esse ângulo, aliás, esse cordão acaba de formar com a vertical um ângulo lá em cima. E esse ângulo chega até um valor máximo. De um lado, aí vai zerando, diminuindo, e vai chegar até um valor máximo do outro lado. E é isso que dá a periodicidade do corpo. Se você olhar quais são as grandezas que estão envolvidas no movimento do pêndulo simples, você percebe que você tem o comprimento do fio, né, o comprimento da corda, você percebe que você tem a massa que está oscilando, e você percebe que você tem o ângulo que é formado. Esse ângulo ele é chamado de amplitude. Tá? Em termos de grau, logicamente. Quantos graus você vai ter aqui. Beleza. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que para que esse movimento ele se caracterize como um MHS, um movimento de vai e volta de um corpo, o ângulo máximo formado aqui, ele tem que ser um ângulo menor ou igual a 10 graus. Tá? O máximo para que isso aconteça, que isso se configure como um MHS. Ou seja, nas questões, quando vocês forem resolver, vocês percebem que as questões vão dizer assim, um corpo oscila em pequenas amplitudes. Você sempre vai dizer essa ideia em pequenas amplitudes. Significa dizer que se esse ângulo for maior que 10 graus, alguns livros colocam isso como 12, né? Ou 11, mas eu gosto de, já disse aqui, eu gosto de usar o livro Física Conceitual, do Paul Great, e ele diz que é 10 graus. Então, eu me baseio por ele. Tá? Mas isso depende também das experiências de laboratório. Tá? Então, esse ângulo aqui, o máximo que ele vai ter é um valor de 10 graus. Jarinho, o que é que acontece se isso passar dos 10 graus? Se isso acabar passando de 10 graus, a influência do ar já vai atrapalhar ele e ele vai deixar de ser um movimento periódico. Tá? É como se você passasse a agir forças dissipativas sobre o corpo, que a gente sabe que tem essas forças dissipativas, né? Mas, nesse caso, o movimento perde a característica de ser um pêndulo simples. Por exemplo, se você imaginar a queda de uma gota d'água de uma torneira, uma coisa contínua, beleza, Jarim, aquilo ali pode ser considerado como uma... se eu imaginar o tempo de batida das gotas, eu posso dizer que aquilo ali é periódico? Pode, tranquilo e calmo. Tá? É um movimento periódico, não estou dizendo que é oscilatório, não, nem estou dizendo que é harmônico. Ele é um movimento periódico. As gotas estão caindo em intervalos de tempos iguais. Beleza. Agora, se eu imaginar essa gota caindo de uma altura maior, se ela começar a cair de uma altura maior, pode ser que, por conta das próprias forças resistivas do ar, tá? Os intervalos de tempo batido com essa gota lá na pia, no chão, não sei, eles podem sofrer variações de intervalos de tempo. E aí ele perde a característica da periodicidade. Por quê? Porque devido a essa alta altura que a gota está caindo agora, pode acontecer outras coisas. Né? O próprio ar pode influenciar na queda da gota e ela não vai cair mais tão de maneira periódica. Entendeu? Aqui é do mesmo jeito. Para que esse MHS, para que esse pêndulo, para lá e para cá, ele tenha uma característica de MHS,
os ângulos, o ângulo formado no deslocamento para um lado e para o outro, tem que ser um ângulo até um certo valor. Que esse certo valor, a gente coloca um valor máximo de 10 graus. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Qualquer coisa, vocês me perguntem, minha gente, ou escrevam, porque senão eu fico achando que eu estou dando aula. Estou sozinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Tem pouca gente hoje, mas é assim mesmo. Que bom. Ó, então, o que é que vai acontecer? Tá? Nesse movimento harmônico que a gente vai ter, então a gente vai ter a ação do peso do corpo. Agora, olha aqui para outra animação. Ó. Nós vamos ter a ação do peso do corpo. Olha o vetorzinho aqui para baixo. Nós vamos ter a força do fio, que está agindo no fio, que é uma força de tração. Tá vendo? E nós vamos ter o ângulo lá em cima, ó, o ângulo de um lado e o ângulo do outro. Tá bom? Ângulo de um lado e ângulo do outro. Tá bom? Então, se você imaginar esse esquema dessa animação aqui do outro lado, você vê aquilo que eu disse para vocês. Então, você tem um movimento. Se você parar esse corpo numa posição, tá? Você vai ter, ó, a força-peso vertical para baixo. Tá vendo? Ó? Você vai ter a força de tração aqui, ó. E aí você coloca o eixo, né? Como a trajetória é uma curva, a gente coloca o eixo vertical, ou seja, o eixo Y, na direção da centrípeta, né? Na direção da força que faz para dentro. Então, o eixo vertical ele fica aqui, ó, na direção de T. Tá bom? E aí, nesse caso, como está na animação, não tem condição de haver equilíbrio. Lá nos extremos, não. Não tem condição de haver equilíbrio, porque enquanto a força-peso está para baixo, a força de tração está inclinada. Certo? Então, não tem condição de equilibrar. Então, eu vou botar o eixo aqui. Ó. Quando eu boto o eixo aqui, a força-peso fica fora do eixo. E aí eu faço a decomposição do PX e a decomposição do PY. Quando eu faço a decomposição do PY, você vê que o PY fica na mesma direção da tração. Então, o PY ela acaba empatando com a tração. Tá? Então, a tração ela é equilibrada pelo PY. Mas fica o PX. E aí, é aquele caso da trapezista que eu disse para vocês, da menina lá no balanço. É a PX que faz o movimento de vai e vem. Que é a PX que é responsável para trazer o corpo à posição inicial. E ela, muito esperta, ela sabe disso. Quando ela está aqui, ela desloca o peso para frente. Ó. Então, quando ela desloca o centro de gravidade dela, o vetor força-peso muda na trajetória e aí ela começa a aparecer PX de um lado, quando ela para voltar, para ir para frente, para voltar, e ela fica fazendo esse movimento. Inclusive, ela pode até acelerar. Ela pode até fazer movimentos acelerados nisso aí. Tá bom? Bom, pensando nessa lógica, né, nos componentes que a gente tem, tá? A gente consegue chegar à chamada equação do período de oscilação do pêndulo. Tá? Então, quando a gente faz isso, né, na verdade, quem desenvolveu isso foi um físico chamado Brooke Taylor. Né? Quando você faz os devidos estudos cinemáticos disso aí, você acaba descobrindo que o período do pêndulo ele é 2π raiz quadrada de L sobre G. Essa é a famosa equação do pêndulo simples. Tá? Então, T, que é o período, 2π é uma constante. Isso não vai mudar. Tá bom? Raiz quadrada de L. L é o comprimento do fio. E raiz dividido pela raiz quadrada de G. G é a gravidade do local. Fazendo isso, olhando para essa fórmula, você já percebe pelo menos uma coisa. A gente percebe que a massa oscilante, ou seja, a massa do corpo, ela não influencia o período de oscilação. Não significa dizer que se esse corpo aqui, sei lá, ele vale
30 gramas, se eu colocar um corpo de 80 gramas, só porque eu aumentei as gramas dele, ele vai demorar mais tempo, vai demorar menos tempo na oscilação. Tá? Então, o próprio período dela, o próprio período de oscilação, ele não se encaixa aqui na fórmula. Quando a gente monta a fórmula, o período, aliás, a massa do corpo cai fora. Então, a gente acaba descobrindo que o período, ele não depende da massa do corpo. Porque o período só vai depender exclusivamente do comprimento do fio, do comprimento da corda, e vai depender também da gravidade do local. E se você olhar para isso, você percebe que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada de L e inversamente proporcional à raiz quadrada de G. Tá? Então, a proporcionalidade entre T e L é direta e a proporcionalidade entre T e G é inversa. Tá? Não esqueça isso. Beleza? Isso me faz pensar também que nesse movimento oscilatório, que é esse movimento de ida e de volta, de ida e volta, de ida e volta, que é um MHS que eu já disse para vocês, quando eu aumento o comprimento do fio, e aqui eu aumentei o comprimento do fio mesmo na animação, você percebe que o tempo de oscilação da figura maior é diferente do tempo da de cá, da menorzinha. Você percebe que a menorzinha, ela faz um movimento de ida e de volta mais rápido do que a figura maior. Faz um movimento de ida e de volta. Tá? E aí, isso tem consequência também no que eu acabei de mostrar na equação. Como eu sei que a equação é T igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, e eu disse a você que o período ele é diretamente proporcional à raiz quadrada de L, inversamente proporcional à raiz quadrada de G, isso significa que, tá aqui uma coisinha que eu sempre gosto de mostrar, que ela é o estudo cinemático teórico. Tá? Então, olha para cá. Eu vou começar com L. Como T, que é o período, é diretamente proporcional a L, então, se eu aumentar o período, eu aumento o T. Então, se o período aumentar, o T também aumenta. Como eu sei que o período é o inverso da frequência, se o período aumentar, a frequência diminui. Beleza? Isso aí dá para ver nas figuras. O que é o período? É o tempo de oscilação. Para o corpo fazer a oscilação completa. Então, é o tempo para ele ir e para voltar. E o que é frequência? Frequência é quantas oscilações ele faz no intervalo de tempo. Tá? Já dá para perceber que ele vai demorar mais tempo, tá? E a frequência com isso diminui. Tá bom? Se eu diminuir o comprimento do fio, tá? Se eu diminuir L, o período também diminui. Consequentemente, a frequência aumenta, que é o caso da figura pequena aqui. Tá? Na figura pequena, a gente percebe que eu diminui o comprimento do fio, ó, ele está mais rápido, né? Significa dizer que o tempo de oscilação é maior e a frequência, quantas vezes ele faz a oscilação no intervalo de tempo, também é maior. Tá bom? Depois eu fui mexer com a gravidade do local, que é aqueles casos em que a pessoa pega o pêndulo lá da questão e leva para a Lua, leva para não sei de onde, leva para um planeta hipotético. Se eu aumentar a gravidade do local, eu diminuo, que é inversamente proporcional. Se eu aumentar a gravidade, eu diminuo o período. Diminuindo o período, eu aumento a frequência. Tá? Se eu diminuir a gravidade, eu aumento o período. Aumentando o período, eu diminuo a frequência. Tá certo? Então, essas são as fórmulas que a gente tem para período do pêndulo simples. Tá? Quem gosta de fórmula, que quer analisar isso aí também, fórmula, como uma frequência é o inverso do período, você pode imaginar essa fórmula também que está aí, escrita através da frequência. Só que aí você tem que inverter ela todinha. Tá? Você inverte ela. Quando você inverter ela, essa fórmula aí, ela vai ficar assim, ó. 1 sobre T é igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada. Ao invés de ser L sobre G, fica G
sobre R. Acontece que 1 sobre o período é a frequência. Pronto. Então, essa seria a fórmula da frequência do MHS, tá? Que alguns livros trazem. Como a frequência ela é o inverso do período, a gente inverte a equação do lado de cá e inverte a equação do lado de cá todinho. Tá? Desse lado de cá vai ficar 1 sobre T, que é F, tá? E aqui fica 1 sobre 2π raiz quadrada de G sobre L. E aí, se você perceber, a frequência é diretamente proporcional à gravidade, né? E você percebe que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento do fio. Tá? Só a nível de informação, se você gosta de fórmula. Mas se não, só precisa saber a equação do pêndulo, né? 2π raiz de L sobre G. 2π raiz de L sobre G. A massa do corpo não influencia aqui. Tá? Por aí você tira essas outras consequências, já que você sabe que a frequência é o inverso do período. Então, tudo que for para o período, a frequência é o contrário. Beleza? Até aí tudo bem? Sim, né? Que bom. Vamos lá. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o estudo dinâmico. Esse é o estudo cinemático. Esse é o estudo que a gente está preocupado simplesmente só com o movimento. Tá? Agora nós vamos fazer o estudo dinâmico, que é o estudo do pêndulo em si mesmo. Tá? Tá aqui tá aqui no slide, mas precisa usar a lousa não, né? Dá para compreender aqui o que eu escrevi, não dá? E se vocês quiserem, eu demonstro isso dentro da lousa, mas eu acho que aqui dá para compreender, né? Então vamos lá. Então agora nós vamos fazer o estudo dinâmico, que é o estudo com as forças que atuam sobre o corpo. Sabe por que é interessante a gente fazer isso? Porque vai existir momentos... Aqui, deixa eu voltar, viu? Ó. Vai existir momentos, e eu não sei se você está percebendo, que existem momentos aqui, ó, em que o valor da tração, na animação, ó, nessa animação de cá, o valor da tração aumenta e o valor da tração diminui. O valor da força de tração. Já começa a sofrer alterações. E eu não sei se você percebe isso, que isso tem a ver também com o ângulo que que o corpo está se deslocando. Tá? Então, toda a logística das forças que estão agindo sobre o corpo, da dinâmica que estão agindo sobre o corpo, tem a ver com o ângulo formado. E a gente vai ver por que tem a ver com isso. Tá bom? Que é o estudo dinâmico mesmo. Então, para mim fazer o estudo dinâmico, eu coloquei as forças, aquelas mesmas forças que a gente já conhece. Tá? A força peso, vertical para baixo. A força de tração, que é a força do fio. Eu estou imaginando o corpo num extremo. Tá? E aí eu coloquei o eixo. Ó, eu coloquei o eixo aqui na direção da tração. Tá? O eixo Y. Tá? Quando eu coloquei o eixo Y na direção da tração, eu peguei a força peso e decompus. Decompus a força peso na direção de X, virou um PX, ou um peso tangencial, pode ser assim. E decompus a força peso na direção da vertical, que é o que a gente chama do peso centrípeto, ou PY, tanto faz. Né? Por que a gente chama isso aqui de peso centrípeto? Porque o eixo Y está na direção do eixo centrípeto. Tá? Porque isso é uma curva, o eixo centrípeto, também chamado de eixo normal, é o eixo que puxa para dentro. Tá bom? Então, como isso é um movimento curvilíneo, a gente está analisando o movimento curvilíneo, em termos de força, eu sei que aí existe uma força com características centrípetas. Tá? Então, eu vou dizer que essa força centrípeta, a gente já aprendeu que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? E a aceleração centrípeta, a gente viu que é V2 sobre R. Agora, veja só, quem é que está fazendo o papel da força centrípeta? Tá? Quem é que está fazendo o papel, no caso do pêndulo, da força centrípeta? Quem faz o papel da força centrípeta é a força que puxa para dentro. Tá? A força que puxa para dentro. E a força que puxa para dentro é a tração. Só que
Empatando com a tração, em sentido contrário com a tração, tem o PY. Então, nesse caso, a centrípeta vai ser a de dentro menos a de fora. Por isso que eu coloquei. Aliás, eu não coloquei aqui. Era para eu ter colocado T menos PY. Então, ficaria T menos PY é igual a massa vezes V quadrado por R. Que esse R é o raio da trajetória. Tudo bem? Só que o PY, note que o PY está colado no ângulo. Então, se o PY está colado no ângulo, foi por isso que eu coloquei P cosseno de θ. Tá? Então, ficou tração para dentro, menos A para fora. Então, tração menos P cosseno θ é igual a mv2 por R. Pronto. Isso aí é o que a gente chama de equação geral do pêndulo simples. Tá? Particularmente, eu gosto de trabalhar com ela desse jeito. Agora, a partir do que vai ter para frente, vai sair daqui. Tá? Da análise dessa equação. Jari, vai ser só assim? Vai ser só assim. Tá? No caso da equação geral. Por que ela é geral? Porque aí, eu já disse para vocês que nós vamos ter movimentos de ângulos. E se nós vamos ter um movimento desse ângulo, vai mexer com as forças. E aí nós vamos ver as consequências que a gente tem mais para frente agora. Tudo bem? Mas a equação geral, a gente vê aqui. Tá bom? Então, note aí no seu cantinho essa fórmula, que nós vamos mexer com ela agora, para a gente ver o que é que acontece no movimento de oscilação do pêndulo. Tá? Então, bora lá. Posso prosseguir, não posso? Qualquer coisa me pergunta. Bom, então tá aqui o corpo, ó. Ó, tá aqui o corpo. Tá? Ele é o esquema desse corpo, do movimento do pêndulo mesmo. Ó. O corpo vai descendo, aí chega lá numa posição, para, aí ele volta, chega lá na outra posição, para. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é quando o corpo estiver nos extremos. Quando ele estiver tanto na posição desse lado, quando ele estiver na posição do outro lado. Mesma coisa que acontece. Tá? Então, nós vamos analisar primeiramente o que é que vai acontecer nos extremos. Para mim analisar o que é que acontece nos extremos, eu vou botar as forças, já que o estudo é dinâmico. Tá? Então, tá aí os eixos, ó, eu coloquei os eixos em todo canto. Tá vendo? Coloquei as forças, peso e tração. Aonde tinha para fazer a decomposição, eu fiz, Px, Py, tudo ok. Tá? E o ângulo lá de cima, né, os ângulos de abertura, que eu estou chamando de A, θ, tanto faz. Beleza? Então, a gente vai acontecer o que acontece a gente vai entender o que acontece nos extremos. Então, se você for imaginar lá na posição dos extremos, ou seja, quando o corpo ele para voltar, você acaba descobrindo que lá é o que tinha no desenho passado. Tá? Você tem uma força de tração aqui para dentro, você tem um peso vertical para baixo, eu peguei esse peso, decompus, Px, Py, nós escrevemos a equação daqui, ó, a tração menos o Py, né, ó, tração menos o Py, eu escrevi, que é o P cosseno do ângulo, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V2 sobre R. Não é assim? Bom, o que é que vai acontecer? Aqui onde eu escrevi, ó, força centrípeta, que é T menos o P cosseno do ângulo, é igual a massa vezes V2 sobre R. Beleza. Acontece o seguinte, acontece que quando o corpo chegar no extremo, o corpo vai parar para voltar. O corpo vai parar para voltar. Se ele para voltar, a velocidade dele é nula. Ele parou para ele começar a descida dele de volta. Como a velocidade dele é zero, aqui, ó, esse termo que está depois da equação, todinho é nulo. Ele se anula esse termo todinho aqui. E aí, o que é que acontece? O P cosseno θ passa para o lado de lá. E ele passa positivo. Então, nesse caso, a força que está agindo sobre o corpo, em termos de dinâmica, né, a força responsável, a resultante que está agindo sobre o corpo lá nos extremos, é T igual a P cosseno do ângulo. Tá? Nos extremos. Por quê? Porque a velocidade é zero. Ficou claro isso?
Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa para tu não confundir o que muita gente confunde. Tá? Quando eu digo que o corpo parou para voltar, ou seja, quando eu digo que a velocidade dele é zero nos extremos, que ele vai começar a descer, essa velocidade igual a zero, ela só é momentânea. Ela só é momentânea. Significa dizer que o corpo vai parar e vai ficar lá, não. Ele parou, mas ao mesmo tempo ele desce. Então, é uma velocidade instantânea, zero. Por isso que eu estou analisando os extremos. Então, nesse instante em que ele chega na maior amplitude, naquele instante, a velocidade dele se torna zero. Tá? Aí ele começa a descer. Aí quando ele descer já é outra história. Eu estou analisando a parada dele nos extremos. Tranquilo? E outra coisa. Aí tem gente que pensa assim, né? Já nem se ele parou, é porque a velocidade dele é zero. E se a velocidade dele é zero, ele está em repouso momentaneamente. Ele está em repouso momentaneamente. Aí tem gente que acha assim, se ele está em repouso momentâneo, né? Nesse caso, a força resultante sobre ele é zero. Tem gente que pensa desse jeito. A força resultante sobre ele é zero, porque a velocidade dele é zero e não é. Tá? Tem uma força agindo sobre ele. E qual é essa força que está agindo sobre ele? É a atração que está agindo sobre ele. Só que nesse momento, a atração está empatando com um P cosseno do ângulo. Tá? Então, nesse momento, nos extremos, a atração ela empata com o P cosseno do ângulo. Tá? Se você olhar para a própria figura, você percebe isso. Ok? Então, vamos lá. Primeiro caso, nos extremos, o corpo já está momentaneamente em repouso. Beleza. O corpo está momentaneamente em repouso. Velocidade igual a zero. Momentâneo. Fechou. Beleza. Uma outra coisa é que se ele está momentaneamente em repouso, ele tem força resultante agindo sobre ele. Qual é a força resultante que age sobre ele? É a atração que impacta com P cosseno. Tá? Tração é igual ao P cosseno. Beleza? Então, nós temos forças agindo sobre ele. Aí sim. Por isso que é um estudo dinâmico. Ok? Bom, aí é um estudo mais ou menos para você ver a velocidade e o vetor aceleração dele, para lá e para outro. Isso é uma outra animação. Essa animação é bem legal, que ela vai mostrando quando a velocidade zera, quando ela começa a aumentar na descida, e o vetor aceleração na direção da força resultante. Ok? Bem legal essa animação. Beleza, vamos lá. Aí agora nós vamos analisar, nós analisamos no extremo, nós vamos analisar quando ele estiver passando no ponto mais baixo. E eu já disse para vocês que quando ele está passando no ponto mais baixo, é o ponto onde ele vai ter uma velocidade máxima. Ora, por que ele vai ter uma velocidade máxima? Porque o zerado está aqui no extremo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a descer. Quando ele começar a descer, ele desce aumentando a velocidade até chegar no ponto mais baixo. Então, no ponto mais baixo é onde ele vai ter a máxima velocidade dele. Daí para frente, ele já vai começar a subir freando. Ele já vai começar a subir no movimento retardado. Porque aí ele desce, aí ele passa pelo ponto de velocidade máxima e ele começa a frear até chegar lá em cima. Aí depois, novamente, ele desce, aumentando a velocidade, passa pelo ponto de velocidade máxima até chegar lá do outro lado, velocidade zero, e aí ele faz o movimento todo. Tá? Então, agora nós vamos analisar o quê? Agora nós vamos analisar ele no ponto mais baixo. Tá? Ele no ponto mais baixo. Quando eu analisar ele no ponto mais baixo, se eu pegar a equação geral, que eu já mostrei para você, que é essa daqui, né? T menos cosseno do ângulo, igual a mv2 por r, né? Como eu disse para você, tudo a gente tira da equação geral, né? Se você olhar para ali, você percebe que o cosseno do ângulo, o ângulo formado nesse caso aqui, quando ele está embaixo, é zero. Tá?
O cosseno do ângulo é 0. E se você for pegar o valor do cosseno do ângulo, é 1. Então, vai ficar P vezes 1 dá P. Aí eu passo para o outro lado, o P. Quando eu jogo o peso para o outro lado, ele passa somando com o termo mv2 por R. Certo? Bom, tem gente que pensa que nesse ponto, que é o ponto de baixo, esse ponto que é o ponto de baixo, a força-peso é igual à tração. E não é. A tração é maior no ponto mais baixo. Tá? No ponto mais baixo, a tração é maior. Por isso que eu disse para vocês que a tração ia variando. Tem gente que diz assim, Jarim, mas não é um movimento, não é só um fio. O fio, pois é, mas ele vai sofrer ação de forças. Ele vai ser esticado mais intensamente. Então, a tração vai variar. Tá? Então, quando ele passa por baixo, quando ele está passando por baixo, eu acabei de descobrir que a tração é maior que o peso. Tá? Cuidado, eu não estou analisando o corpo parado. Eu estou analisando o corpo descendo. Eu estou analisando ele passando. Tá? Do mesmo jeito que eu analisei no extremo. Nos extremos, eu estou parando ele aqui. Estou analisando ele parado para voltar. Tá? Aqui é do mesmo jeito. Eu estou analisando ele passando por baixo para prosseguir. Por isso que na figurinha que eu estou analisando tem um vetor velocidade dizendo que ele vai seguir. É como se eu parasse ele aí só para me estudar o que eu quero. Entendeu? Então, o que é que eu sei nesse ponto mais baixo? Eu sei que no ponto mais baixo da trajetória, a tração é maior que o peso. Tá? A tração não é igual ao peso, porque a tração é o peso mais essa parcela dessa coisa aqui. Mais o mv2 por R. Então, a tração é maior que o peso. Tá? Agora, se o corpo tiver em repouso, aí que era o início da menina lá sentadinha, o início da menina sentada no balanço, sem estar oscilando, o corpo está parado, não começou a oscilação ainda, aí sim. Força peso para baixo, força de tração para cima. A tração é igual ao peso, o peso é igual à tração. Tudo bem? Deu para entender o estudo dinâmico do pêndulo? Nós analisamos nos extremos e nós analisamos no ponto central. Tá? Aí você diz assim, Jarim, e se eu pegar em outra posição, que não seja o extremo e não seja o ponto central? Aí é a fórmula todinha. Tá? Porque aí, se ele tiver no outro extremo, se ele tiver entre o extremo e entre o ponto central, ele vai ter um ângulo. Então, vai aparecer o cosseno desse ângulo, que eu vou multiplicar com peso, que eu vou subtrair da tração, essa coisa toda. Tá? E aí, por isso que eu gosto de trabalhar a equação geral do pêndulo dinâmico, né? A equação dinâmica do pêndulo assim. Tá? Que nada mais é do que uma aplicação da força centrípeta. Como eu expliquei para vocês, a trajetória é curva, nada melhor do que você analisar o eixo centrípeto. Você descobre que no eixo centrípeto você tem a força de tração. Tá? Só que ao pondo a força de tração, uma hora você tem o peso, que é esse caso aqui, e uma hora você tem a composição vertical do peso, que é o PY, né? Que é o P cosseno. Entendido, minha gente? Não podia ser, tipo, o tração e o peso não podia ser igual, porque nesse ponto mais baixo a aceleração também é máxima, né? Isso. Não. Não. Nós vamos ver agora, viu? Essa questão da aceleração. Viu, Romário? Você vai entender porque é que aqui embaixo a aceleração não é máxima. Beleza? Relaxa já já. Tá? Mas o que eu quero é que você entenda, tá? A diferença teórica que existe. Nos extremos, ele parou para voltar. Momentaneamente, a velocidade é 0. Tem força resultante lá.
Então, naquele instante, a tração empata com PY. Tração é igual ao PY. É o P cosseno. Certo? Quando ele começar a descer, eu não sei se você lembra lá daquela animação, que eu mostrei que o tamanho da tração vai mudando. Quando ele começa a fazer o movimento de descida. Vai variando. Porque quando chegar aqui embaixo, na posição de equilíbrio, que a gente achava que ia ser igual, na verdade não é igual. Por quê? Porque quando ele chega na posição de equilíbrio, ele não está parado, ele está passando por ali. Momentaneamente, ali, quando ele estiver na descida, a tração é maior que o peso. Tá? Agora, se ele não tiver no movimento oscilatório, se eu imaginar ele no início ainda parado, e aí sim ele está em repouso, aí a tração é igual ao peso. Esse é o erro que o pessoal comete. Achar que, como passa embaixo, não tem ângulo, só tem duas forças, a tração para cima e o peso para baixo, o pessoal acha que é igual. Não é. No ponto mais baixo, a tração é maior que o peso. Que é o que aparecia na animação. Oi? Essas equações valem para o pêndulo cônico? Não. A gente usa essa mesma lógica, viu? No pêndulo cônico, a gente usa essa mesma lógica também. Tá? Só que lá no pêndulo cônico, o eixo que eu vou colocar, a decomposição que eu vou fazer, porque ele vai fazer um movimento assim, né? Ó. Aqui eu estou pegando o simples, que é o movimento de vai e vem. No cônico ele vai rodar assim. Tá? Mas essa mesma lógica também lá. Eu faço decomposição das forças. O Enem poderia cobrar o período do pêndulo cônico? Acho que não. O Enem tem a juízo e botar pêndulo cônico. O que cai muito, que já caiu em óptica, né? Que essa parte é a parte que a gente junta, né? Os conceitos de óptica também, os conceitos de acústica, né? A gente junta tudo nesse campo aí. E eles podem usar a questão de período, né? Eles frisam essa questão de período. Não sei se vocês viram que lá uma vez caiu uma questão que era uma questão sobre movimento periódico. Só que a maneira dele classificar o período, a maneira do aluno tirar o que seria um período, era a história daquele povo que estava num ginásio assistindo um jogo, né? E o povo fazia a aula. Tem até aquela figurinha que é o povo mostrando o povo subindo, mostrando o povo descendo. Né? A maneira de fazer a aula lá. Ali ele estava configurando o movimento periódico, que é um movimento de subida e de descida, até porque aquilo ia acontecendo no estádio todo. Né? Tantas outras maneiras que tem para a gente tirar o conceito de período. Até aí, tudo bem? Tá bom. Pode continuar. Certo. Eu vou só mudar o slide, porque o oscilador massa-mola já é outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu já deixei no grau. Onde diabo foi que eu botei oscilador massa-mola? Dá para tipo, resolver aquelas coisas de amplitude, velocidade, sem trigonometria, tá? Dá, assim. Beleza, então vamos ver se eu falo bem rapidinho em oscilador massa-mola, para na outra aula a gente voltar com o MHS com o MCU. Tudo bem? Oscilador massa-mola a gente já sabe, né? O corpo ele vai ficar oscilando, fazendo esse movimento aí, ó. Tá? E mais uma vez eu vou pegar a sombra dele, lembrando que o que eu vou explicar tanto vale para o oscilador massa-mola vertical, como vale para o oscilador massa-mola horizontal. Tá? Como também, é por isso que aqui tem, ó, como se fosse a luz chegando no corpo que está girando. Então, é para mostrar que existe uma similaridade dos movimentos aí, né? Que é a questão que a gente chama da independência dos movimentos de Galileu. Então, para não perder tempo, vamos lá. O sistema massa-mola vai funcionar assim. Você tem um corpo que tem uma massa, né, presa a uma mola. Essa mola tem uma constante. Você pega o corpo de uma posição, solta, e o corpo fica no movimento oscilatório. Para lá e para cá.
onde esse movimento oscilatório, ele é um movimento periódico. É assim, ó, você tem a constante elástica da mola, estou mostrando bem direitinho, você tem um ponto de equilíbrio e você tem os extremos, que é o que a gente chama de amplitude. Aí na animação está B e C, mas a gente pode chamar de A, né? Tanto faz. Bom, se você pegar a lei de Hooke, que a gente estudou lá para as molas, né? A lei de Hooke diz que, a deformação da mola ela é proporcional à força que eu faço nela. Tá? Mas que também depende da mola que eu estou usando, que é o que a gente chama da constante elástica da mola, que é esse K que está aparecendo aqui. Tá? O sinal negativo que vai aparecer, esse menos K, eu já disse para vocês, é só para dizer que a força elástica ela age no sentido contrário da deformação da mola. Tá? Ela é uma força que a gente chama de força restituidora. Ela é quem quer restituir o tamanho normal da bola. Tá bom? É uma força de restituição. Ok? Então, se a gente pegar a força elástica de Hooke, se a gente for empregar essa força elástica aí, a gente acaba descobrindo que a força elástica ela é uma força conservativa. Né? Pelos conceitos de mecânica, a gente sabe que ela é uma força conservativa. E esse sinal que ela tem, que ela vai aparecer negativo, como eu falei para vocês, é só pra, agora aqui está mais bonito, né? É só para mostrar que a tendência da força elástica é restaurar, é trazer a mola para a posição de equilíbrio dela. Tá? Então, se eu fizer uma dinâmica aqui, ó, se eu fizer uma dinâmica, aí eu vou começar a brincar agora com as equações. Se eu pegar a segunda lei de Newton e eu fizer força resultante é massa vezes aceleração, eu sei que a resultante é justamente a força elástica, que é a força que está trazendo o corpo para a posição normal dela. Tá? Então, eu faço que Kx é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tirar a aceleração, se eu isolar a aceleração, eu vou acabar descobrindo que a equação da aceleração para o sistema massa-mola é dada aqui. Ó. Beleza? Menos K, ó, o X, que é a deformação. Nesse caso agora eu substituí por A, que é a amplitude, porque o X é o máximo que ela vai ser deformada para esse lado e o máximo que ela vai ser esticada para o outro lado. Então, se esses pontos dos extremos eu estou chamando de amplitude, então eu já coloquei o K, o A aqui para vocês. Certo? Então, aparece o A aqui para vocês. Então, isso aqui fica como se fosse a fórmula da aceleração. Tá? A aceleração do MHS. Você pode até usar isso aqui nas equações do MHS para achar a aceleração. Tá? Menos K sobre M vezes A. Beleza? O que é que isso vai me dar? Qual é a coisa interessante dessa fórmula? É que essa aceleração que eu vou calcular é a aceleração instantânea. Ela é a aceleração instantânea. Ela é a aceleração naquele instante. Tá? E é por isso, Romário, que quando o corpo está passando pela posição, ó, quando o corpo está passando pela posição de equilíbrio, pela posição de origem, ali, eu não tenho A. Então, eu não tenho A. Então, se eu não tenho A, o meu A é zero, está na posição de equilíbrio, então a minha aceleração naquele ponto é nula. Certo? Isso fica mais claro aqui no sistema massa-mola. Eu vou já analisar isso. Então, quando a gente aplica a equação de Brooke-Taylor também para o sistema massa-mola, ela fica dessa maneira. Ó. T é igual a 2π raiz de m sobre K. E aí você vê que ela é bem parecida com a equação do pêndulo. A equação do pêndulo é T igual a 2π raiz de L sobre G. E lá no pêndulo, a massa pendular, a massa do corpo, não influencia o movimento de vai e vem. Aqui já influencia. Por isso que o nome do sistema é oscilador, porque ele fica para lá e para cá, periódico, logicamente, massa-mola. É uma massa ligada a uma mola. Então, aqui vai ser 2π raiz quadrada de m sobre k. Então, olhando para cá, a gente percebe que o período é diretamente proporcional à massa e o período é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Tá? Nesse caso, é a raiz quadrada. As amplitudes aqui já não influenciam nada, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, olha para cá.
Quando eu coloco essa mola, aí eu vou sair mostrar no desenho o que está aqui para ficar legal. Ó. Quando eu pego essa mola, que ela está na posição de equilíbrio, que nessa posição aqui, ó, na posição C, tá vendo? Ela está em equilíbrio. Posição de equilíbrio, ó, x igual a 0. Tá vendo? X igual a 0. Então, se ela está nessa posição de equilíbrio, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma força sobre ela, tá? Eu começo a trazer esse corpo que está na posição de equilíbrio, ó, eu começo a trazer esse corpo para cá, ó. Eu começo a esticar a mola. E na hora que eu estico esse corpo para cá, o corpo começa a mudar na posição da abscissa X, desse eixo de baixo aqui, que eu estou chamando o eixo X. E aí a força já começa a agir sobre ele. Ó. A força já começa a agir sobre ele, querendo trazer a mola para o lugar dele, que é a força elástica, é a força restauradora. E aí a gente percebe que, nesse caso, a força elástica ela tem sentido contrário ao sentido do eixo que eu estou usando. Tá bom? Acontece que eu vou esticar ela até chegar no extremo, ou seja, até chegar na máxima amplitude dela. Então, quando eu chego ali, eu solto o corpo. Quando eu solto o corpo, já que eu puxei, né? Quando eu solto o corpo, eu abandono ele, né? Naquele ponto, a posição dele, x, do eixo, é igual à amplitude, tá? É a máxima posição dele, e a força elástica vai ser a força responsável para trazer o corpo para a posição de volta. Então, logicamente, nesse ponto, se o x é máximo, né? Porque é a amplitude máxima, a força elástica também é máxima. Tá bom? Quando ela vai voltando agora eu vou sair de A até C, ó. Quando ela vai voltando, quando o corpo vai voltando, a força elástica, o x vai diminuindo, a força elástica vai diminuindo. Quando ela passar na posição de equilíbrio, quando ela chegar na posição de equilíbrio, não tem mais x. Porque o x é a deformação da mola, a mola não está deformada quando ela passar na posição de equilíbrio. Então, ali a força elástica é 0. Tá? Mas ela passa para o outro lado. Quando ela passa para o outro lado, já que o movimento é um movimento periódico, a força elástica agora começa a agir em sentido contrário. Até ela chegar no maior extremo do outro lado. Quando ela chega no maior extremo do outro lado, ou seja, no x maior do outro lado, o x negativo, x menos A, você tem também o valor máximo da força elástica. Tá? E aí você percebe que, nesse caso, a força tem a direção apontada para o eixo positivo. Na direção do eixo. A força está apontada na direção do eixo. Por isso, desse sinal que aparece. Tá? Mas nem precisava desse sinal. Né? Mas tudo bem. E aí, quando o corpo começa a voltar, e agora eu estou indo da volta dele, de C até chegar em F, por exemplo, quando ele começa a voltar, mais uma vez, o x começa a diminuir, aqui é a posição de equilíbrio, o x começa a diminuir, se o x vai diminuindo, a força elástica vai diminuindo, até passar pela posição de equilíbrio novamente, que é 0, e isso fica um movimento de vai e vem do oscilador. Tá certo? Essa é a lógica da atuação da força elástica no caso do sistema massa-mola. Se for aqui, é a mesma coisa. Tá? Se o oscilador massa-mola for vertical, é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que o corpo vai estar numa posição de equilíbrio, ó, aqui, ó, essa posição do meio, a posição de equilíbrio. Tá? Então, se eu imaginar ele parado aqui, eu tenho a força peso para baixo e eu tenho a força elástica para cima. Tá? Se eu pegar esse corpo e fazer ele, puxar ele para baixo, aí eu começo a esticar a mola. Aí tu lembra, a força elástica é em sentido contrário. Então eu puxo ele para baixo e a força elástica está para cima. Quando eu soltar ele, acontece a mesma coisa. Ele fica fazendo um movimento de sobe e desce. Do mesmo jeito. Quando ele está no máximo esticado, lá embaixo, o A dele é o máximo. Se o A dele é o máximo, a força elástica ali é a máxima. Quando ele passa pela posição de equilíbrio, a mola não está mais deformada. Então, a força elástica ali é 0. Tá? Quando ele começa a subir, eu já tenho uma força elástica agindo em sentido contrário. Até chegar no máximo de novo lá em cima. Porque você chegou no máximo A lá em cima de novo. E por aí ele fica nesse movimento do mesmo jeito. Tá? E aí eu posso aplicar também a equação que dá certinho. O período
é igual a 2 π raiz de m sobre k aqui também. Tudo bem? Tranquilo, né? Depois que a gente fizer esse estudo, né, e agora aqui fica bem legal a gente perceber na animação, né, a gente vai fazer o estudo da mecânica, da energia que está presente no sistema massa-mola. Tá? Então, olhe, por mais que a animação seja um pouquinho ligeira, tá, você percebe que o vetor preto, esse vetorzinho preto que tem aí em cima, é o vetor da posição, ou seja, do eixo x. O vetor verdinho é o vetor da velocidade do corpo. Tá? E o vetor vermelho é o vetor da aceleração do corpo. Perceba que quando ele chega nos extremos, que ele para voltar, a velocidade é nula. A velocidade é nula, porque ele parou para voltar. Momentaneamente, a velocidade é zero. Tá? Naquele instante só. Então, como ele está na máxima elongação dele, o x dele é máximo. Então, se o x dele é máximo, a força elástica dele é máxima ali. Se a força elástica dele é máxima, a aceleração ali é máxima. Beleza? Quando ele passa na posição de equilíbrio, a gente já percebeu que ali na posição de equilíbrio, o v dele, a velocidade dele é que é máxima ali, a posição de equilíbrio. O v dele é máximo. Como a mola não está esticada, não está deformada, o x dela é zero. Se o x da mola é zero, significa dizer que a força elástica agindo sobre ela é zero. Como a força elástica é a resultante, a aceleração é zero também. Tá? Então, se você lembrar da energia mecânica, em termos de energia agora, se você lembrar a teoria, o teorema da energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial, nesse caso a energia potencial vai ser a energia potencial elástica da mola, né? A gente vai escrever as equações de acordo com esse teorema. Então, vamos lá analisar. Nos extremos, aqui, ó. O que é que vai acontecer nos extremos? Nos extremos, o x ou pode ser mais A ou pode ser menos A. Nos extremos. Desse lado mais A, desse lado menos A. Quando ele chegar nos extremos, o que é que vai acontecer com ele? A velocidade é zero. Então, se a velocidade é zero, a aceleração é máxima. Nos extremos. Ele parou para voltar. A velocidade é zero, a aceleração é máxima. Então, nesse caso, a energia cinética nos extremos é máxima. E a energia cinética nos extremos é zero, porque a velocidade é zero. E a energia potencial vai ser a elástica, é a máxima. Tá certo? Em termos de energia, como a cinética vale zero, eu posso dizer que a energia mecânica é igual à energia potencial, lá nos extremos. Tá? Porque a cinética é zero. Quando ele passar na posição de equilíbrio, o x é que é zero ali. Ó. Quando ele estiver passando no meio, o x é que é zero. Então, se o x é zero, a velocidade é máxima. Se a velocidade é máxima, a aceleração é que é zero. Tá? Professor, Você percebe? Oi. tá passando os slides porque ainda tá no 12 aqui. Aqui tá andando. Mas aqui tá parado, tá no slide 12. E a tela não tá cheia, em modo de apresentação. Vixe, Maria. Mas alguém tá vendo assim? Uhum. Tá naquela slide do período ainda. Ainda? Uhum. Fala, meu Deus. Tenta parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Saiu? A tela saiu agora, não foi? Uhum. O slide saiu. Foi, agora só que eu Beleza. botar de novo. Agora deixa eu colocar ele novamente. Desculpa aí. Eu tava falando isso tudinho, mas você não tava vendo o slide? Fala-me Deus. Vamos lá. Vamos voltar. Essa tecnologia. Deixa eu puxar esse bicho para cá. Desculpa aí. Para vocês terem dito antes, mas tudo bem.
Então, eu vou mostrar bem rapidinho o que eu disse para vocês naquela hora, tá? Então, ó, o corpo está oscilando de um lado para o outro, né? Eu tenho a constante elástica da mola, eu tenho os extremos, aqui que eu estou chamando a posição B e C, eu tenho o ponto central, que é o ponto O, tá? Ou o ponto zero. Se eu aplicar a lei de Hooke aí, força elástica cabe X, eu sei que a força elástica é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, né, ela tem a condição, que a gente chama de força restauradora, porque ela tende a trazer o corpo à posição de equilíbrio. Tá? E aí, nesse caso, a gente percebe, na outra animação que eu tenho embaixo, a gente percebe que quando chega nos extremos, o corpo ele para voltar. Então, quando ele para voltar, você veja que o vetor velocidade, que é o pretinho, é zero, né? E você tem a força elástica, que é esse vetor azul. Se eu fizer para vocês uma segunda lei de Newton aqui, tá? Eu acabo dizendo que força resultante é massa vezes aceleração, a força resultante é a força elástica, K vezes X, e eu acabo chegando numa equação, que é a equação da aceleração, a UMHS. Tá? Isso é uma maneira da gente trabalhar a aceleração. Nós vamos usar ela mais na frente. Tá? A diferença é que o X eu já botei o A. No lugar do X eu já coloquei o valor de A, que é justamente a amplitude dele, de um lado e a amplitude do outro. Tá? Então, isso me dá o valor da aceleração instantânea, para qualquer instante na trajetória, nos extremos, no ponto central ou no ponto intermediário que a gente tiver aí. Tá bom? E quando eu for aplicar a lei dos períodos, calcular o período do sistema massa-mola, é 2π raiz de m sobre k. Vocês percebam, como eu tinha dito, o pêndulo é 2π raiz de L sobre G, o massa-mola é 2π raiz de M sobre K. Então, a massa aqui já influencia, né? E aqui você faz aquela mesma jogada. O período aí diretamente proporcional à raiz quadrada da massa e inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica da mola. Porque a gente sabe que vai influenciar, né? O tipo de material da mola é justamente o que diz a resistência da mola sofrer deformação ou não. Ok? Depois eu mostrei como é que isso acontece. O movimento para lá e para cá. Então, eu pego a posição de equilíbrio. Se eu trouxer esse corpo para a posição A, que no caso da figura A lá de cima, se eu soltar, a força elástica tenta trazer esse corpo para a posição de equilíbrio. Quando esse corpo começar a sair dessa posição, a força elástica vai diminuindo até que ela passar pelo ponto de origem. Quando ela passar pelo ponto de origem, a mola não está distendida ali. A mola não está esticada, a mola não está comprimida. Tá? A mola não está deformada. Então, por isso que nesse ponto, o X é zero, a força elástica é zero. Mas aí ele passa para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, a força elástica já começa a agir sobre ela, que é a força restauradora. E fica esse movimento para lá e para cá, para lá e para cá, que é o oscilador. Tá? Isso se daria do mesmo jeito se o oscilador fosse vertical. Não ia mudar nada. Aliás, ia mudar porque aqui nós ia ter a força peso para baixo e a força elástica para cima. Né? Mas quando eu colocar o corpo, a mola estica, aí para. Aí eu pego esse corpo, puxo ele para baixo. Quando eu solto ele, ele fica fazendo esse movimento. Para lá e para cá, para lá e para cá. O ponto lá de cima, eu chamo o ponto de equilíbrio de zero, do jeito que está aqui. O ponto mais embaixo são de mais A, menos A, isso é só conversão de sinal. Tá? E a equação também vale do mesmo jeito aqui. Então, tanto vale a gente analisar o oscilador horizontal como o oscilador vertical. Tá? É mais fácil a gente trabalhar com o horizontal. Ok? E aqui é os casos das energias que eu disse para vocês. Ó. É o corpo oscilando para lá e para cá. O que está de vetor vermelho é a aceleração. O que está do vetor verde é a velocidade. E o X é o vetor posição. Tá? Os extremos eu estou chamando de mais A e menos A. O ponto de equilíbrio aqui é o zero. Tá certo? O que a gente percebe? Que quando eu falar de energia, eu percebo que eu tenho dois tipos de energia aqui envolvida. Eu tenho a energia cinética, já que o corpo está se movendo com uma certa velocidade. E eu tenho uma energia potencial elástica, porque eu tenho a mola presente. Tá? Então, a minha energia mecânica vai ser a soma das duas. Vai ser a soma da energia potencial com a energia cinética. Tudo bem? Usando as equações, que a gente já sabe, né? A gente vai ter
Aí eu vou analisar. O que é que acontece nos extremos? O que é que acontece quando ele chegar na posição de x, A positivo, ou x menos A? Tá? O que é que acontece quando ele chegar lá nos A, nos extremos? Né? Nas amplitudes. Quando ele chegar nas amplitudes, a velocidade dele é zero ali. Né? Por quê? Porque ele para voltar. Momentaneamente, a velocidade ali é zero. Se a velocidade é zero, isso significa dizer que eu tenho uma força agindo sobre ele, que é a força elástica. Que nesses pontos aí, ela é máxima, porque o x dela é o maior que tem. Né? Força elástica não é K vezes x, então o x é máximo. Se o x é máximo, significa dizer que a força elástica é máxima. Se a força elástica é máxima, a aceleração também é máxima. Tá bom? Então, nos extremos, a velocidade é zero. E a aceleração é máxima. Como é que ficam as energias lá nos extremos? Bom, lá nos extremos a cinética vale zero, porque a velocidade é zero. Então, a potencial elástica é a máxima, porque a mola está máximo esticada, deformada. Tudo bem? Vamos analisar agora ele passando pela posição central. Quando ele passar na posição central, que é a posição de equilíbrio, o x é que é zero, já que esse eixo de baixo aí é o eixo x. O x é que é zero. Então, se o x é zero, nesse caso, a mola não está deformada. Então, quando força elástica é K vezes X, não tem força elástica. Você pode notar que some o vetor da força elástica. Então, a aceleração é nula. Nesse ponto, a aceleração dela aqui é zero. Tá? Aí, nesse ponto central, a velocidade é que é máxima. Que eu já tinha explicado para você lá no PEN. Então, no ponto central, que é o ponto de equilíbrio, significa dizer que a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica é nula. Porque a mola não está deformada. Certo? Se você juntar a ideia das duas coisas, você percebe que nos extremos, onde a velocidade é zero, que ela parou para voltar, a aceleração é máxima. E no ponto central, onde não tem deformação, ou seja, onde a aceleração é zero, a velocidade é máxima. Tá? Então, nos extremos, a velocidade é zero e a aceleração é máxima. No ponto central, a aceleração é zero e a velocidade é máxima. Ok? Em termos de energia, isso fica mais ou menos assim. Eu já estou colocando a equação toda. Viu? Ó, no ponto de equilíbrio, que está aqui, ó, que é a figurinha em C. No ponto de equilíbrio, se x é igual a zero, a energia mecânica é igual à cinética. Ó. A energia mecânica é igual à cinética. Então, fica m, ó, o v quadrado máximo dividido por 2. Tá? Se eu levar ela para o extremo, o máximo dela, que é essa posição G, que eu vou pegar aqui embaixo, a velocidade dela é zero. Se a velocidade dela é zero, eu não tenho energia cinética. Então, a mecânica ó, é igual a potencial. Kx2 por 2. O x vai ser o A, nesse caso. Tá? Se eu levar lá para o outro extremo, que é o caso da figura E, do mesmo jeito, a velocidade é zero, tá? E o x é igual ao menos A, é a máxima deformação que ela tem lá do outro lado. Então, a energia mecânica, mais uma vez, vai ser igual à energia potencial. Tá? Aí você diz, beleza, Jarim, tu analisou no ponto central e nos dois extremos. E entre esses pontos? Aí, entre os pontos, ele vai ter as duas coisas. Por exemplo, na posição D, na posição B, na posição D, na posição D também. Tá? Na posição B, que é mais fácil a gente olhar. Na posição D, ele nem está no máximo, no extremo e nem no ponto central. Ele está nesse instante aí qualquer. Então, nesse instante aqui qualquer, a energia mecânica é as duas. Ele tem energia potencial elástica, porque a mola ainda está deformada, e ele tem energia cinética, porque ele não está no extremo na velocidade zero. Então, a gente vai utilizar a fórmula desse jeito aqui. Certo? Então, essa é a lógica da energia mecânica no MHS. Eu estou explicando, logicamente, teoricamente, né? Mas nas questões tem as maneiras da gente resolver isso. Tá bom? Aqui eu estou colocando valores, é um slide que traz alguns valores, só para mostrar como é que isso dá. O corpo está oscilando de -3 a 3, foi um cálculozinho que foi feito. E depois, com esses valores, ó, a gente percebe que daqui para cá, na verdade, ele está na posição de equilíbrio, né? T igual a 0, aí ele deforma 3 centímetros, aí depois, ó,
demorou 4 centímetros para voltar, aliás, 0,4 segundos para voltar, depois demorou mais 0,4 para ir lá do outro lado, né? Aí fez o tempo igual a 0,8, ele foi lá do outro lado. Depois demora mais 0,4 para passar pela posição central, ó, o tempo foi 1,2. Depois mais 0,4 para ir para o lado de cá, 1,6. Depois mais 0,4 para voltar para a central, e por aí ele fica. Tá certo? Se eu pegar esses valores, nesse exemplo que está criado, eu posso colocar isso através de um gráfico, que é o gráfico, né, das minhas funções harmônicas. Né? Então, eu percebo que o período, ó, é de 3 a menos 3, aqui é o eixo dos períodos, ó, o eixo do x, as deformações, o eixo x, as amplitudes, né? Esse eixo aqui, e esse aqui é o eixo dos tempos. Né? E como eu disse para vocês, ó, o corpo estava na posição 3, aí ele demora, quanto tempo é? 0,4. Então, ele demora 0,4 segundos para ir da posição de menos 3 a 0. Depois, ele demora mais 0,4 segundos para ir de 0 para a posição menos 3. Depois, ele demora mais 0,4 segundos para ir da posição menos 3 para 0. E depois, ele demora mais 0,4 segundos para voltar para a posição lá de cima. E aí, você vê que no desenho, quando ele chega aí, ó, está marcado assim, período de oscilação. E eu não sei se você percebe que o gráfico está lhe mostrando aquela dica que eu te dei, que o período é 4 vezes a amplitude. Olha o que é amplitude no gráfico. Então, se você imaginar, está aqui a linha do eixo dos tempos. Ó. Uma amplitude, duas amplitudes para descer, três amplitudes para subir, 4 amplitudes para chegar lá em cima. Tá? Você percebe que o período é o tempo para ele fazer 4 amplitudes. Não me interessa de onde ele sair. Ele pode sair da posição 0, ele pode sair da posição positiva, ele pode sair da posição negativa, de onde for. Tá? Em termos de gráfico, como em termos teóricos, a posição, aliás, o período sempre vai ser 4 vezes a amplitude. Tudo bem? Que algumas questõezinhas gostam de trazer, né? A representação do movimento de um corpo através de um gráfico. Ok? Como eu estou falando em termos de energia, né? Só para me fechar a parte de energia, eu posso pegar toda essa parte de energia e simbolizar isso através de um gráfico. Tá? Como eu disse para vocês que a força que atua sobre esse corpo, ela é uma força conservativa, que é a força elástica, né? O sistema ele passa a ser um sistema conservativo. E o que é um sistema conservativo? É um sistema que a gente tem a conservação da energia mecânica. Então, se você se tocar e se você lembrar, toda a energia cinética do corpo vai ser transformada em energia potencial, quando ele estiver no movimento de vai e vem, por aí vai. Ok? Então, olha para o primeiro gráfico aqui embaixo. Tá? Que é esse gráfico da parábola com concavidade para cima. É o gráfico que vai mostrar a energia potencial. Ele é o gráfico da energia potencial. Tá? No caso, a energia potencial elástica. Ok? Então, no ponto central, a energia potencial elástica é 0. Por quê? Porque a aceleração é 0. Ou seja, a mola não está deformada. E nos extremos, é a maior deformação da mola. Então, nos extremos, onde ele vai ter o maior X. Então, nesse caso, nos extremos, é onde ele vai ter a maior energia potencial. É a energia potencial máxima. Quando a gente faz esse estudo, a concavidade da parábola fica assim. Concavidade para cima. Tá bom? Olha o segundo gráfico. O segundo gráfico é o gráfico da energia cinética. A energia cinética, como ela é mv2 por 2, nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem, na energia cinética, a gente tem a velocidade. Só que a velocidade, ela é nula nos extremos. Então, se ela é nula nos extremos, que é no extremo x, A positivo e A negativo, e ela é máxima no meio, a velocidade é máxima no meio, então a energia cinética é máxima ali,
Tá? Então, no meio ela recebe o maior valor, nos extremos ela se anula. Então, o gráfico ele é desenhado como uma parábola com concavidade para baixo. Tá? O terceiro gráfico é da energia mecânica. E a gente sabe que a energia mecânica é constante. A energia mecânica é constante. Então, nesse caso, o gráfico da energia mecânica é uma reta paralela ao eixo das amplitudes, ao eixo X, né? Porque ela é mecânica. Depois que você analisa os três gráficos, você olha para cima agora, para a animação. Aí agora você começa a entender. O gráfico de azul é o gráfico da energia potencial elástica. O gráfico rosa é o gráfico da energia cinética. E o gráfico vermelho, ele é o gráfico da energia mecânica. E a bolinha é o corpo andando para um lado e para o outro. E aí você percebe, ó, quando a bolinha está nos extremos, em mais A e em menos A, o gráfico rosa toca o eixo X. Então, é porque a energia cinética é zero. Mas, em compensação, em relação ao gráfico azul, a energia potencial é máxima. E a energia mecânica? A energia mecânica se conserva. Se você perceber a metade de um gráfico nas duas, você percebe que quando uma vai diminuindo, a outra vai aumentando. Então, uma diminui até chegar a zero, ao mesmo tempo que uma outra aumenta até chegar ao valor máximo. Então, é a prova que a gente tem uma conservação da energia mecânica. Beleza? Compreendido? E por último... Jairinho. Por último, tá aí. O estudo energético todinho dele tá aí, esse slide. Oi, pode falar. Quem era? Romário? Pode falar, Romário. A representação todinha do MHS em termos de energia está aqui, nesse slide. Ó, no ponto de equilíbrio. Ó. O que é que acontece com X? O que é que acontece com a força elástica? O que é que acontece com a energia potencial? O que é que acontece com uma força resultante? O que é que acontece com a aceleração? O que é que acontece com a velocidade? E o que é que acontece com a energia cinética? Na verdade, você só precisa saber a velocidade nos extremos, que é zero, e a aceleração, que é máxima. No ponto central, aí troca. A aceleração é zero e as velocidades é máxima. O resto é consequência das fórmulas. Tá? Você não decora essa ruma de coisa aí. Só precisa saber isso. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. Aí já é a continuação. Tudo bem, pessoal? Querem fazer pergunta? Agora vocês vão resolver questão, né? Tem umas questõezinhas de MHS que eu tenho certeza que vai aparecer para vocês, que a gente faz essa jogada de energia. A gente resolve ela bem facinho através da jogada de energia. Que é quando a questão traz o valor da energia mecânica. Vocês já pegaram a questão desse jeito? A questão de vir assim, em um MHS, a energia mecânica vale não sei quanto. Aí a questão já dá energia mecânica. Aí vocês, porra, bicho, a questão deu a energia mecânica, e agora? Como é que eu faço? Aí, como tu tem o valor da energia mecânica, seja esperto. Vá para um ponto em que a energia mecânica é igual à cinética ou é a potencial. Por exemplo, se você for para o extremo, a potencial lá é zero.
Se você for para o extremo, a potencial lá é zero. Lá em qualquer um dos extremos, a potencial é zero. Significa dizer que você só tem energia cinética. Aliás, a energia cinética é zero. Significa dizer que lá nos extremos você só tem energia potencial. Então, quando você pegar lá nos extremos, eu vou sair agora do modo de coisa. Como é que eu saio aqui? Eu já esqueci. Corre que eu não sei mais não. Saiu? Sei lá, mas como é? Aqui. Pronto, saiu. Então, ó, seja esperto. Eu vou tirar aqui o fone. Quando a questão der o valor da energia mecânica, você vai para um ponto aonde você sabe que as energias, pelo menos uma das energias é zero. Então, se você tem a trajetória e você sabe que aqui é o ponto de equilíbrio e aqui é o mais A e aqui você sabe que é o menos A, uma coisa, aqui, ó, a energia cinética aqui é zero. Como aqui também. E nesse ponto aqui, ó, é a energia potencial que é zero. Certo? Como você sabe que a energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais energia potencial? Quando a questão der o valor desse negócio aqui, você vai para os extremos. Professor, tá desativado. O microfone está desativado. Agora, tá ok? Agora tá ok. Tá. Ninguém estava me ouvindo. Eu vou ligar o som aqui para ver se eu tenho um retorno de vocês. Estão me ouvindo agora? Tranquilo, viu? Tô escutando. Tá escutando não, né? Estão me ouvindo, né? Tô escutando, sim. Uhum. Beleza. Então, veja só. Então, como eu sei que a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial, tá? Se eu pegar uma questão que ele der o valor da energia mecânica, a maneira de eu trabalhar essa energia que vem na questão é eu ir para qualquer uma dessas posições. Então, por exemplo, se eu for para o extremo, como eu disse para vocês, lá no extremo a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, é porque a energia cinética é zero. Então, se a energia cinética é zero, como a energia mecânica é a soma das duas, eu posso escrever que a energia mecânica é igual à energia potencial. Aí vamos supor que ele deu um valor para a energia mecânica, sei lá, 20 joules. Então você escreve, ó, 20 é igual à energia potencial elástica, que vai ser Kx2 por 2. Se ele der o valor de K, tu acha X. Se ele deu o valor do X, qual é o X aqui, tu acha K, e por aí vai. Beleza? Se ele disser que a energia mecânica, por exemplo, é 20 joules, se você não quiser ir para cá, você vem para o ponto central. Por quê? Porque no ponto central, a energia potencial é zero. Por que a energia potencial é zero? Olha, porque o X é zero. Então, isso significa dizer que aqui no meio, tu só tem energia cinética, porque a energia cinética aqui é máxima, porque a velocidade é máxima. Então, tu só tem energia cinética aqui. Então, aqui tu pode escrever, ó. Aqui tu pode escrever, ó, que a energia mecânica é igual à energia cinética. E se ele deu o valor da energia, isso é um valor que eu estou criando. Se ele deu o valor da energia mecânica, que é 20,
a energia cinética é mv2 por 2. Se ele deu a massa do corpo, descobre quanto é a velocidade dele. Se ele deu a velocidade, descobre a massa. Não sei. Tá? Então, isso é uma jogada que a gente usa em termos de energia para resolver a questão de MHS. Tá? Como eu sei aonde é, como eu sei que nos extremos a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Então, a energia cinética é zero. Então, a mecânica é igual a potencial. Como eu sei que no ponto central o x é zero, a energia potencial é zero. Então, nesse caso, a mecânica é igual à cinética. Beleza? Aí você diz, e se for um ponto intermediário? Aí, se for um ponto intermediário, tem as duas. A energia mecânica vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Tá? Mas em algumas questões que aparecem o valor da energia mecânica, a gente usa esse mecanismo para resolver. Eu vou no ponto onde eu sei que uma das energias é zero. Ou nesse caso, aonde a energia cinética é zero, ou nesse caso, aonde a energia potencial é zero. Ok? Essa é a jogada que a gente faz na resolução das questões. Quando a gente trata em termos de energia. Tudo bem? Beleza? Então, vocês tentem resolver aí as questões. Se enganchar em alguma, conseguir resolver a resolução que você viu não sei aonde, não conseguiu entender, você me pergunta que eu posso auxiliar depois. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, né, Ítalo? Tudo certo, viu, professor? Só quem fala comigo é Ítalo. Beleza, pessoal. Então, até a próxima aula, até semana que vem. A semana que vem eu volto com as equações, tá? Eu vou falar ainda de MHS, eu vou para a segunda parte de MHS, mas eu vou trazer as equações da posição, da velocidade, da aceleração. Do jeito que os livros fazem, tá? Esse primeiro eu me fechei mais na dinâmica, no estudo energético, principalmente. Que é um caminho mais fácil, eu acho. Tá? Mas na outra a gente volta com o estudo cinemático. Tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, professor. Valeu. Até mais. Não sei como é que sai, mas acho que é só fechar.